Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela. Vamos então fazer a correção dos exercícios passados na semana anterior. Peço que vocês abram a apostila na página 41 e acompanhem comigo. Então, vocês tinham aqui atividades, de interpretação sobre a fábula O Leão e o Lobo. Fiz a leitura para vocês dessa fábula, então conta a história aí, do lobo que roubou uma ovelhinha e depois o leão rouba essa ovelha do lobo, Então, tem uma moral aí, É aquilo que se consegue pelo mal se perde. Então, vamos ver aí sobre a estrutura, dessa narrativa, dessa fábula, eu expliquei para vocês a situação inicial, conflito, tentativa de solução, desfecho e moral. Então, aqui, essas atividades foram divididas, seguindo essa sequência da narrativa. Então, vamos estudar. Exercício 1. Sobre os personagens da fábula O Leão e o Lobo, responda as questões. Quais são os personagens? Um lobo, uma ovelha e um leão, tá? Então, não é só o leão e o lobo, a ovelha também é uma personagem, tá? B. Que características podem ser atribuídas a cada um deles? O lobo representa, nesta e nas fábulas em geral, o injusto e interesseiro. Já a ovelha representa a vítima indefesa. E o leão representa o arrogante, em razão de sua força ser superior à dos outros animais. Então, como ele é considerado aí o rei da selva, Então, ele é arrogante, ele sabe da sua força, do seu poder, tá? Exercício 2. Qual é a situação inicial dessa fábula? Observe que o lobo apresentou um plano que iniciou a história, com uma ação que ele já tinha realizado. Então, vamos ver como tudo começou, O lobo roubou uma ovelha e planejava se alimentar dela sem nenhuma interrupção. Então, esse era o plano do lobo, Roubar a ovelha e depois se alimentar dela, e ele nem imaginava aí que ele ia ter algum problema, tá bom? Então, essa seria a resposta. 3. Cada fato que compõe a sequência narrativa na fábula está vinculado a um objetivo maior de um dos personagens. Qual o objetivo do lobo? Então, o objetivo do lobo era se alimentar da ovelha, Então, vamos lá, a resposta. O objetivo do lobo era devorar a ovelha. Para isso, o lobo buscou um lugar apropriado, longe do curral, para que ninguém o interrompesse. Então, aqui era o objetivo do lobo. Tudo isso na situação inicial. Agora, na página 42. Vamos para o conflito. Exercício 4. Na sequência narrativa, um conflito ameaça a continuidade do plano de ação do lobo. Qual é esse conflito? Porque os planos do lobo ficam ameaçados por essa interferência. Então, ele tinha um plano, lembra lá, Eu roubo a ovelha, levo ela para longe do curral e me alimento sem nenhum problema. Mas não foi bem assim, Um conflito ameaçou isso. Que conflito, Então, foi a aparição do leão. A interferência que ameaça a continuidade do plano do lobo é a aparição de mais um personagem, o leão. Os planos do lobo ficam ameaçados porque o leão é poderoso e forte e toma a presa do lobo. 5. Essa interferência foi suficiente para que o lobo desistisse do seu plano? Que alteração a história sofre a partir da situação apresentada? Como o lobo não desistiu do seu plano, nem mesmo com a interferência do leão, cria-se um problema que faz o lobo mudar de atitude para enfrentá-lo. Então, mesmo o leão tendo aparecendo, o lobo não desistiu, tá? Então, aí vem mais aí uma atitude do lobo. Vamos, então, ver aqui no exercício 6. Que agora nós temos a tentativa de solução, Ele roubou a ovelhinha, o leão apareceu, mas ainda assim ele não desistiu. Ele vai tentar solucionar. Então, vamos ver o que o lobo faz. Qual é o conflito que se estabelece na fábula? Qual é a causa desse conflito? O conflito é que o lobo e o leão passam a disputar a mesma presa. A causa desse conflito é que o lobo não desistiu da ideia de devorar a ovelha que o leão lhe tomou. 7. Qual foi a estratégia utilizada pelo lobo para tentar mover o obstáculo do seu caminho? Por que ele usa essa estratégia? Então, a estratégia do lobo passa a ser a da conversa e da negociação.
já que não pode enfrentar fisicamente o leão, que é mais forte e poderoso. Então, mantendo distância do leão, o lobo tenta convencê-lo de que, por direito, a presa é sua. Então, essa foi a estratégia do lobo. Ele não podia ir lá enfrentar o leão, porque ele sabia que ele ia morrer, né? Então, ele tentou a conversa, né? Tentou negociar com o leão. Então, é a tentativa de solução. Agora, na página 43, vem o desfecho. A estratégia do lobo teve sucesso? Justifique sua resposta. A estratégia do lobo não foi bem sucedida porque ele queria ter o direito sobre algo roubado e, principalmente, porque o leão estava consciente do seu poder sobre o lobo, impondo sua vontade. Então, a estratégia não teve sucesso, né? Exercício 9. Que argumento o leão usa para não devolver a ovelha ao lobo? Porque o leão argumenta mesmo sabendo que tem mais poder e força que o lobo. Então, o argumento utilizado pelo leão é perguntar ao lobo com desprezo se comprou ou ganhou a ovelha. Então, ele fala lá no textinho, né? Você comprou essa ovelha? Ou o pastor deu essa ovelha de presente para você, né? Então, ele fala até com certo desprezo, né? O leão argumenta porque o lobo estava longe demais e não valia a pena persegui-lo, né? Se o leão deixa ali a presa, né, a ovelhinha, e vai perseguir o lobo, ele acaba perdendo a comida que ele já tem em mãos, né? Por uma coisa que talvez não vai dar certo. Então, ele acha que não compensa perseguir o lobo. O 10. O desfecho dessa fábula teve seu conflito resolvido? Qual dos personagens foi beneficiado com essa resolução? Sim, o conflito foi resolvido. E o personagem beneficiado foi o leão, que ficou com a ovelha. Agora nós vamos para a moral da história. Com base nos argumentos utilizados pelo lobo e pelo leão, qual dos dois personagens você acha que está com a razão? Explique sua resposta. Então, sobre a moral, né, as duas questões aqui, a 11 e a 12, que lição de vida você aprendeu com a leitura dessa fábula, são respostas pessoais. Então, quem você acha que estava aí com a razão, o leão ou o lobo? Né? Explique sua resposta. Ou nenhum dos dois, explique sua resposta, tá? Que lição de vida você aprendeu? Então, o que você tirou aí com essa fábula? Agora vamos para a página 44, ainda continuando a moral da história. 13. Que julgamento a moral dessa história sugere sobre os personagens? A moral da história sugere que tanto o lobo quanto o leão estavam errados, porque ambos roubaram a ovelha, né? A ovelha não pertencia a nenhum dos dois. Ela tinha um dono, né? Então, os dois roubaram a ovelha. 14. Esse julgamento de atitudes dos personagens, sugerido na moral da história, revela uma avaliação do autor a respeito do modo como agiram esses personagens. Nesse caso, como é possível perceber que o autor expõe essa avaliação? Então, percebemos aí essa avaliação do autor pelo uso da palavrinha mal, que na moral da história caracteriza o roubo do lobo, aquilo que se consegue pelo mal, e também o roubo do leão, pelo mal se perde, tá? Então, a palavrinha mal é que caracteriza a opinião do autor da história, tá? Então, ele fala aí, o mal é uma coisa ruim. Então, ele tá dando a opinião dele, que o roubo, né, que a coisa, do modo que ele conseguiu a ovelha, né, só poderia dar nisso mesmo, ele perder a ovelha, tá bom? Agora, na sequência aí, nós tínhamos o assunto coerência, né? Então, para um texto ser coerente, ele precisa ter as interligadas, né? Então, aqui, ó, eu expliquei para vocês, coerência é um importante fundamento do texto. Para que um texto seja coerente, ele precisa ter uma lógica. Logo, não pode ter afirmações contraditórias, por exemplo. Então, ele tem que ser bem escrito, as ideias têm que ter uma sequência, tem que ser interligadas e não pode deixar dúvidas, tá bom? Então, vamos ver a coerência aqui dessa fábula. Exercício 15. Ao ler O Lobo e o Leão, você achou a linguagem acessível ou difícil de ser compreendida? Você acha que a variedade padrão está presente? Então, vamos lá. A linguagem utilizada na fábula é acessível, todos conseguem compreender a leitura, né?
E respondendo a segunda questão aí, sim, a variedade padrão está presente, mas isso não faz com que a sua compreensão se torne difícil, tá? Então, tem aí uma variedade na língua, né? Mas isso também não torna a leitura difícil. 16. Essa fábula foi escrita em verso ou prosa? Ela é uma narrativa longa ou breve? Então, a fábula se apresenta em prosa, mas há fábulas escritas em verso, tá? Aqui ele só complementou. Essa daqui está em prosa, mas também há algumas escritas em verso. A narrativa é breve, outra característica desse gênero textual. Então, tá aí, ó, uma característica do gênero textual fábula são narrativas breves, não são textos longos, tá bom? Agora vamos para a página 45, exercício 17. Analise a sequência de informações da fábula. O lobo roubou uma ovelha e o leão a tomou dele. O lobo então disse ao leão que ele não tinha o direito de tomar para si o que não era dele. Em sua opinião, o lobo tem razão ao se sentir contrariado e dizer isso ao leão? Não, né? Ele não tinha razão. Por quê? Ele também havia roubado. Então, se o leão não podia tomar para si o que não era dele, o lobo também não poderia, né? Então, aqui ele não tem razão, tá? Se vocês quiserem uma resposta, pode colocar aí, ó. Não, ele não tinha, uma vez que também havia conseguido algo por meio de uma ação errada, roubar. Exercício 18. A moral da história é coerente com o enredo? Justifique sua resposta. Sim, ela é, pois, na fábula, o leão perde a ovelha, que conseguiu roubando, ele a perde ao ser roubado pelo leão. Logo, aquilo que se consegue pelo mal se perde. Então, a moral, ela está coerente com a história que foi contada, tá? 19. Apresente um provérbio que possa ser usado coerentemente com a moral dessa fábula. Então, aqui agora, vocês tinham que procurar aí um provérbio, né? Que poderia ser utilizado. Então, aqui tem uma sugestão, ó. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, se fosse aí, pedisse para utilizar, né? Ou se lá no texto fosse ter um provérbio, seria esse, né? Isso porque o lobo não pode se queixar de ser roubado, pois também tinha roubado a ovelha. Exercício 20. Aqui vocês tinham provérbios e tinham que relacioná-lo, né, com as ações aí. Então, vamos ver. O provérbio 1. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, poderia ser, né, interpretado assim. Quem pratica maldades, sofrerá as consequências de seus atos. 2. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, é preferível ficar com o que já está garantido do que se arriscar em algo duvidoso. 3. Amor com amor se paga. É preciso retribuir todo o bem recebido. 4. Depois da tormenta, sempre vem a bonança. Então, depois de períodos de grandes problemas e preocupações, vem a calmaria. 5. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, poderia ser, ó, pouco a pouco, com paciência, é possível conseguir bens e riquezas em grande quantidade. 6. Botar o carro na frente dos bois. Antecipar etapas de forma inapropriada. Geralmente, atrapalha o andamento ou a resolução de uma situação. Então, né, foi feita a relação aí dos provérbios e seus significados. Então, a sequência fica 5, 3, 1, 2, 4 e 6. Aí vocês tinham os elementos na narrativa. Então, vocês tinham que observar narrador, personagens, né? Então, vamos lá. 21. Na fábula O Leão e o Lobo, o narrador conta a história como alguém que apenas observa ou alguém que participa dos fatos? Então, alguém que apenas observa. Então, ele é o narrador observador, né? O texto é escrito em terceira pessoa, ele, né? Vamos analisar o personagem. 22. Os personagens dessa história, mesmo sendo animais, têm características humanas. Justifique sua resposta. Ele tem características humanas? Sim, né? Então, é uma característica das fábulas, né?
os animais adquirirem aí características humanas, eles serem personificados, né? Então, é uma característica própria das fábulas. Então, aqui, eles têm características humanas? Sim. Esses personagens são animais que representam os seres humanos, pois se expressam, pensam, sentem e agem como estes. O objetivo disso é levar o ser humano à reflexão sobre seu próprio comportamento à medida que vai se identificando com os personagens, né? Então vamos lá na historinha. O lobo pratica um roubo. Aí o leão argumenta, né? O lobo argumenta com o leão, por sua vez, fala com o lobo. Então são atitudes humanas, né? Características humanas. Então eles foram personificados. Exercício 23. Relacione o animal à característica que ele geralmente representa nas fábulas, tá? Então, nós temos muitas fábulas e geralmente esses animais citados aqui, eles têm características próprias nas fábulas. Então, vamos ver. O cavalo. Então, o cavalo, ele tem a característica da força. O burro é a servidão. Cigarra, talento. Formiga, trabalho. Leão, poder. Lobo, astúcia. Ovelha, fraqueza. E raposa, a esperteza. Então, nas fábulas, são essas as características ligadas a esses animais. Então, a sequência aqui que vocês teriam que colocar, né, fazendo a relação, é 3, 1, 8, 5, 2, 4, 7 e 6, tá? Então, vocês tinham que fazer até o exercício 23, né? Depois, o que eu passei, que é a seção, o que aprendi nas páginas 53 e 54, era uma atividade avaliativa, né? Que eu vou corrigir conforme vocês forem me entregando, tá? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.